Aida, um dos grandes desafios para uma mulher na sua maturidade é o exercício do desapego em relação aos seus filhos quando eles saem de casa, né? Saem do ninho, vão para o mundo e se assumem como adultos, né? E, geralmente, isso coincide com outros fatores que a própria mulher já vive nesse período de vida. Por exemplo, a menopausa, né? Outros processos, a própria aposentadoria, né? Que às vezes, dependendo da época, né, também acontece. Enfim, mas nesse processo de difícil separação, muitas mães seguem fusionadas aos filhos, sem conseguir aos montes. desconstruir, né? Ou ressignificar esse papel de mãe também na vida deles. Né? E aí isso prejudica, obviamente, né, o próprio desenvolvimento dos filhos e também na relação que se desgasta muito, né? E, Gabriel, isso é um assunto delicado demais. Sabe por que é delicado? Lembra que eu já conversei com você de que o papel do pai na relação com o filho? A mãe não separa do filho. Ela não tem como separar. O filho saiu de dentro da barriga dela, ela amamentou, ela limpou, ela cuidou, ela tomou conta o tempo todo. Então, o filho cresce, ela continua dando palpite, ela continua dando opinião. Mas se ele é o filho, ele tem que me ouvir. Percebe? Qual é o papel do pai nessa história? O pai é o terceiro incluído, né? Ele entra na relação. Não é cortar o umbigo. Agora está na moda que o pai corta o umbigo quando a criança nasce. É simbólico. Você corta o umbigo físico para dizer, ó, separei você da sua mãe, mas a mãe não separou com o fio energético, o umbigo energético, o cordão umbilical da mãe com o filho, energeticamente vai pela vida afora. Inclusive, eu às vezes ensino muitas mulheres a orar pelo filho, a liberar, deixar a proteção espiritual, cercar ele de luz branca, azul, conforme ela queira, para que ele possa ser protegido, porque essa relação do filho com a mãe, enquanto ela estiver encarnada, isso existe. O pai tem um papel fundamental nesta separação. Ele precisa estar aí, presente, para ser aquele que separa a mãe do filho. A mãe é minha, você vai cuidar da sua e vai procurar uma mulher para você. E muitas mulheres seguem tomando conta dos filhos. Hoje a sociedade criou um modelo que aumentou muito isso, porque o filho não sai de casa. Antigamente, acabava o ginásio, tinha que ir trabalhar, ou quando ia para o ginásio. Hoje o filho faz primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mestrado, doutorado. Entra para os 40, né? Ele está lá, 40 anos, e está lá, e a mãe cuidando, entendeu? Aí ele vai fazer médico, vai fazer residência, ele é engenheiro, tem o estágio, e a mãe está cuidando, fazendo comidinha. Mesmo que ela trabalhe fora, ela fica cuidando. Ela fica preocupada se ele comeu, ela fica preocupada se ele tomou remédio, ou se ele está usando alguma coisa que não seja adequada, com quem que ele está andando, essa mulher serve para ele ou não, que é ridículo, né? Mas a mãe faz isso. Eu tenho trabalhado com algumas senhoras que estão nessa fase. Eu uso uma palavra que eu digo que é a palavra mágica. Solta. Se ele fosse um passarinho, quando ele ficou pronto para voar, você empurra ele do ninho, ele que se vire. Eu vejo isso aqui, literalmente. O cachorro, a cadela, acaba de dar mamar, tira o filhotinho. E aqui meu vizinho tem uma cruzação de mãe com filho, filho com avó e não sei o quê. Não é verdade? No entanto, a gente não desapega. E ainda tem o desafio do fato de outros animais, eles têm, parece que esse estágio de desenvolvimento ou de mudança mais bem definido, mais natural.
nós humanos, talvez pelo fator da escolha, da autonomia, a gente não consegue ter, né, você vê, assim, o pássaro, o ninho, quando ele se monta, a própria mãe, ela empurra, né? Tem outras situações também que a gente Eu, por observa. exemplo, quando eu estive fazendo a Bárbara Brennan nos Estados Unidos, eu fiquei com algumas pessoas, né, que me acolhiam. E algumas tinham filhos adolescentes. Eu cansei de ouvir elas perto dos filhos assim, não, porque agora é só esperar ele terminar o 2º grau, ele vai para a faculdade e eu estou liberada, na frente do filho. E isso não era assim porque eu não gosto dele, ou porque, graças a Deus, que eu fiquei livre. Não, é cultura. O filho já sabe que ele só vai ser cuidado, no máximo, até o 2º grau. Que daí para frente a vida é dele. Ele vai entregar jornal, ele vai ser garçom em algum lugar, ele vai para a faculdade e vai ter um trabalho paralelo, porque ele vai ter que se manter. Mesmo que o pai dê alguma ajuda, eles não estão esperando que a gente faça tudo por eles. Que a cultura já é assim. Mas nós, os latinos, temos um modelo muito triste, sabe? De achar que somos donos das outras pessoas. Ele é o meu filho, mas se fosse o filho do vizinho, eu não estava nem aí. Percebe? Então, o trabalho da mulher e do homem também. Tem muito pai que não solta. Eu conheço pessoas que se queixando, meu filho nem vem mais aqui. Isso é homem. Não é... eu me aposentei e pensei que ia ficar mais perto deles. E eles nem têm tempo de ficar aqui comigo. Rapaz, vai cuidar da sua vida. Cada pessoa tem que ter um plano. Lembra que eu falei com você há pouco tempo, quando a gente falou de aposentadoria? O plano B. Qual é o plano B? A vida cresce, desenvolve, casa, tem prole, cria prole, trabalhou, construiu e a segunda etapa. Qual é a segunda etapa na vida das pessoas? Da mulher é cuidar da sua própria vida, ter uma profissão, sei lá, fazer obras de caridade, qualquer coisa que ocupe, que dê um sentido na vida. Quem não tem um sentido na vida fica agarrada nos filhos, fica agarrada na prole. Nós temos que ter sentido na nossa vida. E o sentido na vida não é só crescer, casar, formar, criar um bem material, pronto. Agora eu vou me aposentar e ser feliz para sempre? Não. Agora tem a outra etapa da minha vida. Cria algo e invista nisso. E deixe os filhos seguirem o que você seguiu. Porque quando você casou, quando você fez uma profissão, você não ficou agarrado no seu pai, na sua mãe. Você seguiu. E agora você quer prender os que estão com você. É o medo da solidão, né? Que todo mundo fica com medo da solidão, ninho vazio. Que diabo de ninho vazio? Isso não existe. O filho tem que crescer e seguir a vida dele. O que não quer dizer que ele abandone, e não quer dizer que ele não cuide, não preste atenção, que não esteja presente. Se for possível, até visitar. Mas ele não é uma pessoa que pertence àquela mãe ou àquele pai. Isso não é privilégio da mulher, não, viu? Você perguntou sobre a mulher, mas é uma coisa que acontece com os homens também. E também interferência excessiva quando o filho constitui uma outra família. Aí começa uma tragédia. Tem essa questão funcional nesse Porque aspecto. como eu criei meus filhos, eu sei como que cria. Então eu fico dando palpite. Eu mesmo dei muito palpite, depois eu aprendi que não era para dar palpite. Demorei a beça, viu? Mas entendi que eu não tinha que dar palpite. É outra geração, tem outros princípios, formou uma outra personalidade, uma outra família. Então, se perguntar ou pedir ajuda, eu dou. Se não pergunta nem pediu ajuda, eu vou cuidar da minha vida.
Coisa que muitas vezes, enquanto a gente tem os filhos dentro de casa, a gente não cuida muito da nossa vida. Está tão ocupado, enrolado naquela história. E eu sempre falo para as mães que estão meio desesperadas, com os filhos pequenos, que não tem tempo nem de respirar assim, eu falo, passa, tudo passa. Você só tem um bebê por 2 anos. Você só tem uma infância por 4, 5 anos. Depois ele vai se tornar adolescente. Você só vai ter um adolescente por poucos anos. Se prepare para quando ele for adulto. E deixe ele seguir. Solte. É a grande palavra, soltar. Soltar é uma coisa que o ser humano não aprendeu. Os animais, mesmo os mamíferos todos, soltam. Mas o golfinho cuida da prole nos 2 anos. Ela anda com o bebê 2 anos. Depois de 2 anos, ela solta ele e ela não vai mais atrás dele no mar. E nenhum bezerro fica atrelado na mãe, a não ser no curral lá que o dono faz isso, para ele dar o leite, a mãe dá o leite. Então, nós precisamos aprender, como humanos, que o filho cresce e que é um indivíduo que vai ocupar um lugar social. Como eu ocupei, você está ocupando, outros ocupam. Mas quando os pais vão na casa dos filhos, eles interferem o tempo todo. Difícil a gente ficar na casa do filho e não interferir. Muito difícil.